Olá, boa noite! Então vamos ao nosso tema de hoje. Estamos no desafio 5, Descomplicando a Quarentena, e hoje o tema é super especial. A gente vai falar de limites, como impor limites sem culpa e com amor, tá bom? Então eu já quero começar esse desafio, esse vídeo com uma frase, bem instigante. Então é o seguinte, os filhos, eles só podem ser crianças quando os pais são adultos. O que significa isso? Vamos lá. A criança, eu já falei para vocês também, que a criança, ela muitas vezes a vontade dela nem sempre é a necessidade dela. Ou seja, o que ela precisa pode ser bem diferente do que ela quer. Tá? Então vamos dar o exemplo de ontem, quando a gente estava conversando também sobre a questão da rotina. Então vamos supor, o seu filho está hiperestimulado, ele está brincando, ele está lá naquela questão de muitas atividades externas, muitas atividades de expansão, né? E ele não quer parar, ele está hiperestimulado. Só que você percebendo tudo isso, agora com o conhecimento que você tem, você já entende que ele está o quê? Em busca de equilíbrio, né? Então você precisa fazer o quê? Acalmar, precisa trazer ele mais para dentro, precisa trazer ele para uma atividade mais concentrada, para que ele possa então entrar nesse equilíbrio. Ou seja, o que ele precisa não é o que ele quer. Ele quer continuar brincando, ele quer continuar estimulando, ele quer continuar naquela questão, só que ele precisa se acalmar para entrar em equilíbrio. Isso acontece muito claramente quando a gente sabe, né, que a criança está com sono. Né? Então, criança pequena, né, de 2, 3 anos, começa a ficar muito enjoadinha, começa a ficar manhosa, luta contra o sono. A gente fala muito isso, nossa, ela luta contra o sono, não quer dormir de jeito nenhum. Ou seja, ela não quer. Então, o que ela não quer, muitas vezes o que ela precisa não necessariamente é o que ela quer. Ela quer continuar brincando, ela quer continuar participando, mas o que ela precisa é dormir. Tá? Então a gente tem que estar atento a isso. Então nós precisamos ser adultos, a gente precisa se posicionar como pai, como mãe, para que a criança possa, a gente está ali justamente para guiar, para educar. Tá? Então a mesma coisa quando a criança não quer comer, quando a criança está enjoada porque quer continuar no DVD, ou quer continuar no jogo, ou quer fazer alguma coisa, quer brincar, né? Então a gente precisa estar atento a essa questão. Tá? O que é sempre, pode anotar aí, o que a criança precisa muitas vezes não é o que ela quer. E a gente tá aqui justamente para impor esse limite, para ensinar, para educar, na verdade. E também educar é extrair o melhor das crianças, é formar virtudes. O que significa isso? Hoje só frases assim de impacto para realmente você entender como que funciona essa questão de educação, de limites. Então, quando a gente fala em educação, a gente precisa entender que a gente está extraindo as coisas boas das crianças. A gente precisa estimular o que ele tem de bom e não colocar o foco nas manias, né? Então, vamos supor, o meu filho, por exemplo, ele fica agora nessa quarentena, então toda hora tá em casa, eu quero comer, quero comer, quero comer. Toda hora quer comer alguma coisa. Então, se eu coloco o foco nessa mania, eu deixo de extrair as virtudes dele. Então, o que acontece? Quando eu extraio as virtudes dele, as manias acabam se dissipando. Né? Então, vamos supor, ele é uma criança que ele é muito metódico, então ele gosta de rotina, ele se sente bem, né? Ele não gosta de ser mandado. Então, quando eu mando ele fazer alguma coisa, ele já fica, né, querendo se esquivar. Agora, quando tá na rotina, não sou eu que tô mandando. Tá na rotina, então ele gosta de cumprir, ele gosta de ir lá e checar que ele fez. Ah, agora qual é a minha próxima atividade? Agora o que eu tenho que fazer? Eu vou lá na rotina ver, não sou eu que tô mandando. Ele construiu a rotina comigo, entendeu? E isso é impor limites sem culpa e com amor. Ele fez comigo, a gente fez junto. Eu deixei de dar foco na mania dele e coloquei foco na virtude dele. Então, qual é a mania dele nesse momento agora? Quer comer, quer comer, quer comer. Só que lá na rotina tem um horário de comer. Então, ele toma café, tem o lanche da manhã, tem o almoço, tem o lanche da tarde, tem a janta. E tem, né, são 5 refeições, ele tem todos os outros momentos do dia para fazer outras coisas.
Então, ele aos poucos vai parando com as manias, porque a gente vai fazendo o quê? Estimulando e extraindo o melhor das crianças. Então, educar nada tem a ver com o bem-estar dos pais. Tá? Muitas vezes a gente fica falando assim, o filho educado é aquele filho que não incomoda, é aquele filho que não te desafia, que te obedece, né? Só que quando a gente permite que ele não te incomode, você tá colocando, tá educando pela mania e não pela virtude. O que que significa isso? Você tá simplesmente podando a criança. Você tá querendo que ela não te incomode. Para, não já falei que não tá na hora de comer? Já falei que não tá na hora de fazer isso? Então, o que que acontece? Você precisa estimular a virtude, ver o que que ele tem de bom. Vamos brincar de outras coisas para que as manias sejam colocadas em segundo plano. Tá? Porque se ele, não, filho, na verdade, vamos lá para vocês entenderem mais claramente. Filho educado, o que eu falei? Educar é formar virtudes, extrair o que as crianças têm de bom. Então, filho educado é o filho que te incomoda, é o filho que te desafia e é o filho que te desobedece. O que é isso? Quando o filho te desobedece, nada mais é do que ele está argumentando. Ele está argumentando e você está dando espaço para que ele traga o argumento dele, está escutando e está conversando a respeito dessa questão, tá? Então você vai expor o seu ponto de vista, vai permitir que ele exponha o ponto de vista dele, tá? Porque obediência é quando você não tem pensamento crítico, você precisa obedecer. Eu mando e você obedece. Né? Agora, quando eu permito que a criança tenha um pensamento crítico, para ela ter o pensamento crítico, ela tem que expor. Então, ela vai argumentar. Então, muitas vezes, a criança desobediente é aquela criança que argumenta com você. É claro que você explicando a maneira de falar, olha, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, vamos lá, vamos conversar. Né? Fala direito com a mamãe. Então ela vai expor as ideias dela, tudo é o equilíbrio. A gente precisa ter equilíbrio. Equilíbrio é a palavra-chave para todos os tópicos que a gente está conversando aqui. Então, quando eu falei lá em cima que os filhos, eles só podem, lá no início do vídeo, que os filhos eles só podem ser crianças quando os pais são adultos, o que significa? Você se posicionar como mãe. Você se posicionar como pai. Só que não é como uma mãe autoritária. É uma mãe que também escuta. É uma mãe que permite que a criança exponha as suas ideias e você também argumenta, e isso é um diálogo. Né? Então, senão fica um monólogo, só você fala ou então só ele fala. E nessa questão de educação, é muito comum a gente cair na permissividade quando a gente quer fugir da autoridade, do autoritarismo. Então, quando eu quero fugir do autoritarismo, ou porque meus pais foram muito autoritários comigo, ou então eles foram muito permissivos, independente, porque a gente pode repelir o padrão, né? Se eu tive pais muito autoritários, eu vou querer, posso repetir sendo autoritária, ou então eu posso repelir falando, não vou ser autoritário com meu filho de jeito nenhum, porque eu passei por isso, eu não quero que ele passe por isso. Aí você pode cair na permissividade. Então, é importante você entender, analisar qual é o seu perfil parental, inclusive eu vou até deixar um PDF para vocês aqui na descrição desse vídeo, tá? Para que vocês recebam esse PDF por e-mail, aí você consegue analisar qual é o seu perfil parental e a partir daí você trabalha em cima disso. Né? Então, se o seu perfil é permissivo, lá vai ter as orientações para que você possa também ser um pai mais equilibrado em relação a isso. Porque a permissividade muitas vezes acaba caindo na negligência. Tá? Então, como eu estava falando, quando a gente impõe o limite é uma prova de amor. Você não existe prova de amor, de carinho, de zelo, de atenção, de cuidado maior do que o limite, porque você está ensinando, está educando a criança pelo caminho realmente que ela precisa ir. Você está se importando com a criança. Se você não coloca limite de forma alguma, você simplesmente está negligenciando o seu filho, muitas vezes caindo na permissividade, talvez até por falta de conhecimento, não é porque você quer. Principalmente se você está aqui ouvindo esse vídeo e você não quer, você está estudando, você está entendendo como que funciona, né, esse comportamento infantil, o nosso comportamento também, para que você possa melhorar.
né? Então, a criança educada é a criança que te incomoda. Ela vai te incomodar muitas vezes, ela vai te desafiar muitas vezes, mas aí a gente precisa ter a sabedoria de conseguir fazer o quê? Extrair as virtudes dessa criança, tá? Não focar nas manias dela, realmente extrair essas virtudes dela, tá? Então, o primeiro passo para a gente ter clareza e assertividade no que a gente precisa, do que a gente quer para os nossos filhos, a gente precisa fazer a seguinte pergunta: que adulto eu quero que o meu filho seja daqui a 30 anos? Né? Então, a maioria de nós aqui, de vocês que estão me assistindo, tem filhos aí de 1 aninho até 5, 6 anos. Então, provavelmente, daqui a 30 anos, eles terão a sua idade. 35, 36, 37, 40. Então, que adulto você quer que ele seja quando ele tiver a sua idade? Quais habilidades você quer que ele tenha? Né? Então, às vezes eu ouço também, mas é muito difícil, porque às vezes eu quero tirar do DVD, um exemplo, eu quero tirar do DVD, mas ele fica chateado, ele fica irritado. Aí a gente precisa analisar e se perguntar. Toda vez que vier esse pensamento, você se pergunta: que adulto eu quero que meu filho seja daqui a 30 anos? Né? Ele vai ter aborrecimentos, ele vai ter insatisfações, ele vai ter irritações, né? E se você não for firme, se você for permissiva, ele não vai saber lidar com isso. E nessa fase da infância, nada melhor do que ele conseguir lidar com isso com amor, né? Do que ir lá na vida, lá na hora H, e não saber lidar com isso, não saber lidar com as emoções dele. Então, ninguém melhor do que você na infância dele para ensinar ele a lidar com isso. Então, ele vai se frustrar, ele vai ficar chateado, ele vai entender, mas ele vai também entender que a vida é causa e efeito, né? Então, se a gente fez um combinado, e isso se planejando, né? Não é do nada, acabou o DVD, vai lá e desliga a televisão. Né? Então, assim, cadê o equilíbrio? Então, é o equilíbrio, é a rotina, é um passo a passo. Eu falei, filho, que depois disso era isso, já passou seus 10 minutos, ou já passou seus 20, ou já acabou o desenho. Eu combinei que depois do desenho eu iria desligar a TV. Então, vai chorar, você vai escutar o choro, vai acolher o choro e tá tudo bem, né? Chorar faz parte. Muitas vezes os pais não toleram o choro e acaba sendo permissivo ou agressivo. Ou já bate, ou já xinga, ou já fala qualquer coisa e ali pronto, a criança cala a boca, né? Porque a criança fica com medo, né? Então é aquela questão, você quer que o seu filho te obedeça, né? Entre aspas, porque ele te respeita ou porque ele tem medo de você? Se você desenvolve na criança toda essa escuta ativa, toda essa capacidade dela poder conversar com você, poder expor as ideias dela, mas também saber que na hora do limite não é não, se a gente combinou, se tá tudo certo que não é não, ela vai te respeitar, ela vai te obedecer, né? Porque ela vai estar cumprindo uma ordem, mas porque ela te respeita e não porque ela tem medo de você. E também porque ela concorda, porque você com bons argumentos foi capaz de fazer com que ela concordasse, né? Agora, e crianças menores? Eu tô falando para crianças aí de 4, 5, meu filho já consegue entender, já tá numa fase, numa idade que já tá entendendo. Mas e as crianças de 2, 3 anos? É a mesma coisa, só que você vai continuar falando também, só que você vai precisar repetir mais vezes, né? Porque às vezes a gente acha, mas eu já acabei de falar, eu falei 10 vezes, mas é assim mesmo. A gente vai falar, a gente vai falar, a gente vai falar e uma hora vai entrar. O que não pode é realmente a gente deixar a Deus dará, ou ser muito agressivo, ou ser muito autoritário, ou então ser permissivo demais. Então a gente precisa desse equilíbrio. E um recurso, e outra coisa também importante, você é referência, né? Então você está educando, você está extraindo tudo de melhor dessa criança. Então ela sabe que você é referência, ela tem um ponto, ela tem uma base, ela sabe que você é forte, que você lidera, né? Então as crianças se espelham na gente, né? Então como que ele vai se espelhar em você se nem você sabe impor limites para você mesmo? Para ele também não vai saber. Ele vai aprender, inclusive, a impor limites nas pessoas, né? Para as outras pessoas, quando ele for adulto, porque ele aprendeu com você.
Porque ele sabe que ele precisa respeitar os seus sentimentos. Vamos supor, te bateu, criança pequenininha, bateu na mamãe, não pode bater, né? Não pode, não pode. Ele tem, aí você precisa se posicionar. Você precisa ser a referência dele. Ele vai começar a entender. Eu não posso bater. Então bateu de novo. Agora se deixar, bonitinho, nossa, não sei o que, é assim mesmo, ele tá aprendendo, não, é assim mesmo. Então daí ele não vai, você não impõe limite, você não deixou. Então quando ele crescer, provavelmente ele também não vai ter uma figura de referência, né? Porque ele não tinha referência na infância dele, então vai acabar ficando muito solto. Agora quando você sabe impor limite, ele também vai aprender a impor limites também, porque ele sabe com você. Ele entendeu como que funciona toda essa questão. E um recurso muito interessante que eu uso justamente para eliminar a nossa culpa, né, vamos dizer assim, porque muitas de nós ainda temos culpa na hora de impor limite. A gente acha que, mas poderia deixar só mais um pouquinho, ou pode ser um pouco mais brando, não tem necessidade, não. Mas quando a gente usa o momento terapia, que é uma ferramenta muito interessante, onde você vai permitir, você vai abdicar de tudo durante 10 a 15 minutos para estar com seu filho. Então deixa celular, não vai sair para fazer xixi, para atender campainha, para tomar água, para comer, para espirrar, não. São 10 minutos, se planeja para isso. Pelo menos 10 minutinhos, se você tira no seu dia e fala com seu filho, filho, eu tô aqui agora para você. Você quer brincar de quê? Deixa ele liderar, deixa ele escolher a brincadeira. Isso faz com que a criança se sinta importante, faz com que a criança, nossa, mamãe parou de fazer tudo, mamãe parou de ver o celular para brincar comigo. Então esteja ali, e não é corrigindo, vamos supor que ele tá brincando, vocês vão brincar, daí ele vai brincar de carrinho, e a criança menorzinha assim de 2 anos vai pegar o carrinho verde e o carrinho é vermelho. Aí ele fala assim, o carrinho verde, não sei o que, daí você vai lá, não filho, esse carrinho é vermelho. Não faça isso, você simplesmente vai estar ali para ele e por ele. Então, o que ele falar, o que ele quiser fazer, esteja ali para brincar. Aceite a recomendação de brincadeira. Você vai falar, vai perguntar, você quer brincar de quê? E esteja ali para ele, conectada. Essa questão de conexão cérebro com cérebro é super importante. A criança sente essa conexão e vai entender, inclusive, ela vai conseguir, ela vai ser capaz de te ouvir melhor, de quando você impor uma regra, um limite, uma rotina, ou falar que agora tem que ser assim, agora nós temos que ir embora, agora a gente tem que sair do parquinho, ela vai conseguir te entender melhor, tá? Agora, isso é gradativo, você precisa fazer isso diariamente, e são 10 minutos. Então, você para um tempinho que você vai sentir a diferença no comportamento do seu filho, tá? E toda essa questão também de, vamos dar o exemplo de sair do parquinho, né? Agora não tá no momento adequado, mas vamos supor, isso acontece muito. Criança pequena às vezes não quer sair do parquinho, não quer ir embora da festa e tal. Tudo é combinado. Então você precisa também combinar, avisar para ele com antecedência, não importa se é pequenininho, se tem 2 anos, 3 anos, avisa com ele quando estiver indo para festa, já fala, filho, na hora de ir embora, a mamãe vai falar com você, vai te chamar 10 minutinhos antes e vai avisar. Tá? Olha, daqui a 10 minutinhos a mamãe vai vir aqui te pegar pra gente ir embora, né? Caso esteja brincando na piscina de bolinha ou qualquer outra coisa assim, né? Daí você vai, faz o seu combinado que você disse que você ia fazer, 10 minutinhos você vai lá, avisa um pouquinho antes, deu 5, avisa de novo e deu o horário estabelecido, você vai lá e pega ele. Pode ser que ele vai chorar, pode ser que ele não vai querer ir no primeiro dia, no segundo dia, mas ele vai entender. Isso é uma forma respeitosa de impor limite com amor e sem culpa. Por que sem culpa? Porque você combinou e outra, porque você está dedicando tempo para o seu filho, você está parando e abdicando o momento do seu dia para ficar com ele, para brincar com ele, porque muitas vezes a gente quer compensar o tempo que a gente não dá para o nosso filho com alguma outra coisa.
né? Ou com presente, ou com guloseima, ou com comida mesmo, né? Mas é fácil às vezes. Vamos mais um exemplo até que eu pensei em falar com vocês e esqueci. É a questão também de, vamos supor, tá fazendo uma pirraça na rua, ou às vezes nem pirraça, mas tá de manha, tá manhoso, tá dengoso, daí é mais fácil você fazer o quê? Você pegar um biscoito e dar um biscoito pra ele ficar quieto, né? O que acontece aí? Você colocou foco na mania dele, você não colocou foco na virtude, você não pensou em extrair o melhor dele. Né? Então, se você colocou foco, por que você colocou foco na mania? Você foi lá e supriu, né? Ele tá chorando. Só que não era isso que ele tava precisando. Ele tava precisando de um acolhimento, ou que você pegasse no colo, ou que você falasse alguma coisa, ou sei lá, qualquer outra coisa, que você tirasse o foco dele. Criança pequena é muito fácil, às vezes, você conseguir tirar o foco. Só que às vezes a gente é teimoso, a gente quer não. Ele tem que entender que agora não pode isso. Só que não é assim também que a gente vai impor o limite. Ah, não é não, eu disse que não, eu combinei, então agora é não. Não, muitas vezes você pode tirar o foco da criança. Então tira o foco, olha para outra coisa, olha lá o passarinho azul, olha lá o fio, olha a árvore, olha lá não sei o que, inventa qualquer coisa. Tira o foco da criança. Assim você desfoca, ela vai brincar, vai chamar, vai extrair, vai puxar ela, extrair uma outra virtude que ela tem. Às vezes você já até sabe o que ela gosta de fazer e já estimula alguma coisa, né? Vai que criança, tem uma aluna minha que o filho adora cavalo e teve uma época que ela até falou comigo, a Eliane, aconteceu isso e passou um cavalo na hora. Eu falei, nossa, que bênção, olha lá o cavalo, meu filho. Daí ele foi, olhou o cavalo, ele começou a conversar sobre o cavalo, a falar várias coisas, ou seja, ela sabe o que o filho gosta, ela extraiu uma coisa boa dele, ela deu foco na virtude e não na mania, tá? Então, vamos prestar atenção nisso. A gente precisa se posicionar como pai e mãe. Nós somos amigos? Sim, somos amigos, tá? Dos filhos, eu até costumo falar isso. Tem um áudio meu, inclusive, que eu falo em ser amigo dos filhos, tá? Mas existe o equilíbrio. Sempre, o equilíbrio é a palavra-chave. Então, por que a gente precisa ser amigo dos filhos? Porque eles precisam confiar na gente, né? Muitas vezes, muitas pessoas, adolescentes, às vezes, não falam algumas coisas para os pais, mas falam para os amigos. Por que não fala para os pais? Porque não tem abertura de conversa, né? Não teve desde a infância essa questão de expor um espaço para conversar, para argumentar, para falar, né? Para dar o pensamento crítico aí. Então, quando você já permite que a criança converse, argumente, porque a gente acha, né? Os pais em geral, muitas vezes acham que quando a criança já argumenta, tá desobedecendo. Só que a criança tá só argumentando, ela tá expondo a opinião dela. Não significa que você vai ceder a opinião dela. Você pode fazer um combinado e realmente ceder, entre aspas, mas você fez um combinado, mas você ouviu a criança. Então ela sabe que ela pode falar com você, ela sabe que ela pode confiar em você. Então nessa questão é importante sim ser amigo dos filhos, tá? Agora, qual é o outro lado? Por que o equilíbrio? Porque amigo não dá a vida pelo outro amigo. O amigo não fica até de madrugada esperando o amigo chegar. Pai e mãe fica até de madrugada esperando o amigo chegar. Pai e mãe dá a vida pelo filho. Amigo não, filho, né? Pai e mãe fica até madrugada esperando o filho chegar. Dá a vida pelo filho. Então, essa é a diferença. Mas nós precisamos ser amigos, sim. Nós precisamos ser amigos também dos nossos filhos, porque a gente precisa dar essa questão de confiança. E, por exemplo, contar coisas da sua infância para ele. Então, vamos supor, você sabia que mamãe também fazia isso quando tinha sua idade? Né? Então, vamos supor, errou. Elogiar, né, quando acerta. Errou, incentivar e não recriminar. Né? Então, muitas vezes às vezes eu nem fazia isso na minha infância, mas eu uso para que ele se sinta incentivado.
né? Então vamos supor, errou, deixou cair alguma coisa. Filho, acontece. A mamãe também, quando tinha a sua idade, nossa, já deixei cair a água, já quebrei a xícara da mamãe, a mamãe brigou comigo, mas depois ela me abraçou e ela viu que estava tudo certo. Se você não tiver realmente história na hora, inventa. O que importa é você se conectar com seu filho e ele entender que você é um ser humano assim como ele. Tá? Que ele pode confiar em você. Porque se você se coloca num patamar muito acima, de muita autoridade, ele não tem esse relacionamento. Ele fica muito distante, tá? Então você precisa ser referência para ele, mas você também precisa estar conectada com ele. Então, tudo isso é o equilíbrio e tudo isso vai fazer com que você consiga impor as regras, impor os limites, né? Sem autoritarismo e com amor. Tá bom, meus amores? Então, esse é o recadinho de hoje. Amanhã nós vamos aprofundar um pouquinho mais ainda nesse tema e vamos também tirar dúvidas, tá bom? Então, um beijo. Se você gostou do vídeo, curte pra mim, comenta e se inscreve no canal para você não perder nada. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um link para vocês baixarem o PDF do perfil parental, tá bom? Um beijo e até amanhã!